Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Arthur, sou pastor da Assembleia de Deus e, além de pastorear, atuo na área do ensino cristão e eu quero deixar uma indicação de livros para os professores de EBD, porque os assuntos que nós estamos estudando nesse trimestre, que é este aqui, a Igreja de Cristo, Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, em que o pastor Douglas Batista, ele vai trazer os assuntos mais pertinentes e relevantes que estão na pauta da sociedade de hoje. E eu entendo que um dos problemas das nossas aulas ou das nossas classes às vezes serem esvaziadas é a falta de conteúdo dos professores. No seguinte sentido, não adianta nós pegarmos a revistinha, eu não estou com a minha aqui, e só ficarmos lendo a revistinha. A revistinha ela é uma linha mestra para nós aprofundarmos os assuntos que ali são trazidos, principalmente os assuntos que são altamente sensíveis que são tratados nesta revista. Então, exige-se do professor que ele tenha um conhecimento amplo de vários assuntos para poder abordar as lições desse trimestre, não só desse, mas de qualquer trimestre, mas em especial esse trimestre, porque são assuntos que estão sendo discutidos na sociedade como um todo e a igreja precisa se posicionar e marcar a posição e dizer o que ela de fato crê e por que ela crê dessa forma. Então eu quero só passar os assuntos aqui para vocês terem ideia, os professores da EBD, os assuntos que estão sendo tratados. Então o tema é esse, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e a proposta do comentarista, do pastor Douglas Batista, é exatamente esta. Preparar a igreja para se posicionar nesse período pós-moderno que nós estamos vivenciando. Então, o primeiro assunto, a igreja diante do espírito da Babilônia. Ele vai definir o que é esse espírito da Babilônia. O que está por trás dos sistemas que nós temos? E aí ele coloca sistema político, sistema religioso, sistema econômico, sistema social. Quem que rege essas estruturas da sociedade? Então, o espírito da Babilônia ele define. A segunda lição, a deturpação da doutrina do pecado. Perceba que o professor ele tem que conhecer muito bem as doutrinas cardeais, as doutrinas fundamentais para explicar para a classe o que é pecado. Porque às vezes nem o próprio professor sabe explicar o que é o pecado original. Então ele tem que ter uma gama de conhecimento muito grande. Terceiro, o perigo do ensino progressista. Ora, como é que um professor vai para a sala de aula se ele não sabe nem o que é o progressismo? Como é que ele vai explicar para a igreja ou para os seus alunos que ali estão o perigo do ensino progressista que está sendo difundido nas escolas, que está sendo difundido na igreja, na sociedade como um todo, se nem o próprio professor sabe o que é o progressismo? Então ele tem que estar atento a isto aqui, saber o que é isto aqui. Depois, a quinta lição, dessacralização da vida no ventre materno. Você vê que a revista ela abrange vários assuntos que demandam conhecimento amplo do professor. Aqui nós estamos falando de uma questão bioética. Aonde começa essa vida? Qual é o período? Então, o professor tem que saber biblicamente definir. A vida humana começa a partir de tal ponto. Não é a proposta aqui do vídeo esmiuçar cada assunto, mas dar indicação de livros para ajudar nesse trimestre.
a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, o que é essa palavra desconstrução? O que é essa desconstrução? Como é que a sociedade moderna ela está desconstruindo a masculinidade? E o que é uma masculinidade bíblica? A sétima lição, a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, o que é essa desconstrução? Então, veja que os assuntos são altamente pertinentes e são os assuntos que estão na pauta hoje e que estão, de certa forma, confrontando a igreja tem que se posicionar em relação a esses assuntos. A oitava lição, transgêneros. Que transrealidade é essa? O que é transgênero? O que vem a ser isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Como que a Bíblia trata esse assunto? A nona lição, uma visão bíblica do corpo. O nosso corpo, ele foi criado para quê? Qual é a função do corpo dentro da estrutura humana? Qual é a função, qual é o papel que o corpo terá no arrebatamento? Qual é a função que o corpo terá na glória celeste? E qual é a função do corpo aqui? Como é que eu tenho que usar o meu corpo neste mundo e usá-lo para a glória de Deus? Porque o que está sendo pregado na sociedade hoje é o culto ao corpo. Será que é essa a visão bíblica? Depois, a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. E aqui ele começa a trazer para nós como é que a igreja vai viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, se você perceber da lição 1 até a lição 8, ele está mostrando qual é a realidade deste mundo, qual é a realidade da sociedade pós-moderna. E agora ele passa a mostrar para nós como é que nós vamos viver diante deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, renovação cotidiana do homem interior. A 11ª lição, cultivando a convicção cristã. Porque a igreja tem que estar convicta da sua fé, ela tem que estar convicta da sua crença, ela tem que estar convicta, não digo os dogmas, mas as doutrinas cardeais que norteiam a sua fé. Ela tem que estar convicta para fazer frente a todas essas questões que nós estamos vendo nesse trimestre aí. A 12ª lição, sendo igreja do Deus vivo, como que a igreja ela pode ser a igreja do Deus vivo, do Deus verdadeiro, diante de um mundo tão promíscuo, de uma sociedade tão devassa como essa que nós estamos vendo aí. E a última lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. O que é o mundo de Deus dentro deste mundo dos homens? Então, se o professor de escola dominical ele não souber dominar esses assuntos da lição 1 até a lição de número 9, ele vai ter grandes dificuldades em sala de aula. Então não é só pegar a revistinha e ficar lendo. Você não é um leitor só da revistinha, você é um professor, você é um orientador, você tem que ter conteúdo para passar para a sua igreja. Você não pode se limitar a ficar preso só com a revistinha. A revistinha é uma linha mestra que nós temos que seguir e, a partir daí, fazer uma pesquisa e aprofundar os assuntos. Mesmo que nós temos aí 1 hora e meia, mas nós não podemos ficar só com a revistinha. A cada trimestre agora, nas revistas da CPAD, você tem a revista do professor e você tem um livro também que vem com os comentários adicionais para apoiar o professor em sala de aula. Mas eu quero passar alguns livros aqui que ajudam ou nos dão um suporte, não que só esses livros vão resolver sua vida, mas vão lhe ajudar bastante em sala de aula para tratar desses assuntos que são extremamente sensíveis, importantes e relevantes para ser ensinado para a igreja se posicionar de forma correta. Então, nosso assunto é este aí, a igreja de Cristo diante do império do mal e
A questão é como a igreja como a igreja deve viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O primeiro livro que eu quero recomendar aos senhores, aí nós temos a revistinha, né, o autor, pastor Douglas Batista. O primeiro livro que eu quero recomendar aos senhores professores para ajudá-los em sala de aula, porque nós vamos tratar, por exemplo, quando vai se tratar da questão do progressismo, que é a lição de número 3, esse livro vai ser extremamente importante para você. Esse livro é do pastor Franklin Ferreira, Idolatria do Estado, em que ele vai mostrar qual é o papel do cristão na política. E não só isso, ele vai mostrar qual é o papel do cristão na política, como ele vai explicar o que é esse espectro político, o que é o totalitarismo, o que é liberalismo, o que é conservadorismo, o que é o socialismo. Então ele vai tratar dessas questões e vai mostrar uma visão bíblica de qual tipo de governo, biblicamente falando, a igreja deve se posicionar. Então, é um livro que vai te ajudar quando você for tratar dessas questões do progressismo e outras questões também que está relacionada nas nossas lições. Então, esse é o primeiro livro da editora Vida Nova. Não é um livro caro, é um livro barato, mas é um livro bem importante para vocês aí. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou ler só o índice dele para vocês verem os assuntos que ele trata nesse livro aqui, nos dando uma visão deste assunto. Eu vou para a segunda parte, que é questões conceituais. Então ele vai falar sobre o totalitarismo, o que é o totalitarismo. Depois, na terceira parte, ele vai falar das direções teológicas. E aí ele vai trabalhar como que a igreja ela se posicionou ao longo da história e como que a igreja ela deve se posicionar e qual que é, de fato, a posição da igreja em relação a tantas ideologias que nós temos nos nossos dias. O segundo livro, esse livro ele é muito interessante. Eu comprei ele esses dias, iniciei a leitura dele esses dias. E nesse livro, a autora ela vai mostrar como que o movimento progressista ele trabalha para desconstruir a fé histórica ou a fé cristã para correlacionar a fé cristã, a fé histórica ao movimento ou à ideologia progressista ou à ideologia de esquerda. Então, adequar o cristianismo histórico com o movimento progressista. Então aqui ela vai mostrar como que isso é feito, essa desconstrução dos pilares máximos da fé histórica para adequar o texto sagrado ao movimento e às pautas progressistas. Então esse é um livro interessante também que você deve fazer a leitura. Também não é um livro caro, é um livro barato. Ele tem 200 e poucas páginas. Então ela vai mostrar que o movimento progressista, que é alguma coisa que começa lá no século XIX com a teologia liberal, que depois vai coadunar com esse movimento, com esse cristianismo progressista, como é feita a desconstrução dos marcos históricos da fé cristã para acomodar as pautas progressistas. Por isso que chama o outro evangelho. O outro livro também bem interessante é Os 10 Mandamentos da Esquerda. Este livro eu também tenho, comprei ele esses dias e já fiz a leitura. Ele é um livro pequeno, você consegue ler ele numa sentada, por assim dizer. Então, nessa obra, o autor ele vai dar uma resposta bíblica frente ao liberalismo teológico, que vai, como eu acabei de falar, que vai coadunar, que vai desembocar nesse cristianismo progressista.
né, com todas as pautas progressistas. E aí, na lição, vocês vão ver lá que nós vamos tratar do aborto, nós vamos tratar do transgênero. Tudo isso é pauta progressista que faz parte desse cristianismo progressista. Então, ele vai trabalhar isso e vai mostrar a contradição entre a fé histórica e este novo evangelho, ou outro evangelho do outro livro que eu mostrei para vocês. Então, o que nós temos no cristianismo progressista não é a fé histórica, não é o evangelho verdadeiro, mas nada mais é do que um outro evangelho revestido de uma ideologia marxista para acomodar as pautas progressistas dentro do cristianismo. Então, a proposta desse livro é mostrar também como é feita essa desconstrução. E a premissa básica do movimento progressista ou da igreja progressista é fazer uma releitura e ressignificar os textos bíblicos. Eu vou só ler os 10 mandamentos sem explicar, deixando para vocês adquirir o livro também, que não é caro. O primeiro mandamento é: Jesus é mais um modelo de vida do que um objeto de adoração. Então, o primeiro mandamento da igreja ou do cristianismo progressista é que o Cristo ele só é um modelo, ele não é um Deus, uma divindade a qual eu devo adorar, ele é só um modelo ético-moral que eu devo seguir. O segundo mandamento, afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. Então, a ideia do movimento liberal, da teologia liberal, é sempre desacreditar a questão do pecado humano. Então, o segundo mandamento desse movimento progressista, desse cristianismo progressista, é afirmar o potencial das pessoas e fazer com que elas esqueçam ou deixem de lado esta ideia de sua pecaminosidade. É aquela ideia pelagiana de que o cidadão há uma bondade inata nele mesmo. Então, esse é o segundo mandamento dessa esquerda cristã. Terceiro mandamento: o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamentos. Ou seja, não importa o tipo de vida que o cidadão leve, o tipo de comportamento que ele tem. Nós temos que nos reconciliar sem fazer julgamentos. Eu não vou dar spoiler do livro, vocês vão ter que comprar para vocês saberem do que ele está falando de fato aqui. Mas a ideia é: eu não posso apontar o dedo da ferida, eu não posso apontar o pecado, eu não posso apontar o erro, mas eu tenho que me reconciliar com o outro, independente da sua forma de vida. O quarto mandamento é: o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. E todo movimento progressista, ele não crê em verdades absolutas. Não existe verdade absoluta dentro da ideologia progressista ou dentro do marxismo. Não existe verdade absoluta. O que existe são verdades. Por isso que o quarto mandamento dessa esquerda cristã é esse: o comportamento é mais importante do que crer na verdade. O que importa é como você se comporta. O que importa não é a verdade da palavra de Deus, é o seu comportamento, a sua graciosidade ou a forma como você se porta. O quinto mandamento é: questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. Por isso que você vê a articulação da esquerda cristã, ela é muito bem feita e ela vem com uma roupagem cristã, mas para quem conhece, por isso que o professor tem que estar atento para orientar os seus alunos, para detectar o mofo de século XIX, o mofo de marxismo no discurso dessa esquerda cristã. Porque eles vêm com discursos atraentes, mas no fundo não tem a solidez da palavra de Deus. O sexto mandamento, encorajar a busca pessoal, é mais importante do que a unidade em grupo, ou seja, é a ideia de que a igreja não é importante.
O que importa? Importa você, como diz aqui, encorajar a busca pessoal, ou seja, o crescimento pessoal em detrimento do grupo. E aí nós vemos crescentemente os cristãos hoje, isso no nosso meio, desvalorizando os cultos, os trabalhos nas nossas igrejas, porque essa é a ideologia dessa esquerda cristã. O nono mandamento deveria nos preocupar mais com o amor e menos com o sexo. Então veja que é tudo um trabalho de descaracterizar, desconstruir as verdades bíblicas. E 10º mandamento: a vida neste mundo é mais importante do que a vida no mundo vindouro. Ou seja, o que importa é o aqui e agora. Então, caro professor, você tem que estar atento a esses movimentos, porque a esquerda progressista, ela não vai dizer, ou ela não vai se pintar como uma igreja não cristã, ela vai vir com uma roupagem cristã, mas com um discurso marxista, e se o seu aluno não estiver pronto, não estiver preparado para detectar este veneno na panela, ele vai acabar sendo engodado e arrastado para essa desgraça chamada cristianismo progressista. Então esse é um livro que você deve ter e deve ler para te dar apoio nesse trimestre. O outro livro é este, do pastor Egnaldo Hélio de Souza, O Marxismo Selvagem. Veja que nós temos que ter um vasto conhecimento aí para a gente lidar com essas questões. Por exemplo, aqui o marxismo selvagem, o marxismo cultural, na Revolução Russa de 1917, que era a revolução do proletariado, ou seja, a luta de classes, e o proletariado tem que tomar conta do poder para acabar com as classes e instituir um governo para igualar a sociedade como um todo e todos serem iguais dentro dessa sociedade. Essa luta, ela não teve, ela não progrediu. Porque percebeu-se que, e essa revolução foi uma revolução armada, então eles tentaram levar a revolução comunista, que é uma transição para o socialismo, então tudo isso a gente tem que ter noção. Então, para o marxista, o capitalismo ele é uma transição para o comunismo e o comunismo é uma transição para o socialismo. Quando começou a trabalhar essa ideia, baseada nos ensinos e nas teorias de Marx, a Revolução Russa, ela colocou a arma na mão do proletariado. E a gente sabe que o socialismo e o comunismo, ele faliu. E esse atestado de falência deu-se em 1989, isso vem de uma crescente, essa falência, e aonde foi implantado o comunismo e o socialismo, nada deu certo, mas a pá de cal foi em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então, ali viu-se que tentar levar a revolução do proletariado pelas armas não ia funcionar. Aí teve um cidadão chamado Antônio Gramsci, que fundou o Partido Comunista Italiano. Ele disse o seguinte: olha, não adianta você colocar colocar a arma na mão do proletariado se você não mudar a cabeça do proletariado, em que o Ocidente foi criado dentro de uma estrutura sólida. Qual é essa estrutura? A estrutura judaico-cristã, a filosofia grega e a lei romana. Se nós não mudarmos a cabeça do proletariado, não adianta colocarmos arma na mão dele se a mente dele, ele pensa como homem ocidental. Então nós temos que mudar a mente do proletariado, fazer com que ele mude o senso comum dele a tal ponto que ele se torne comunista, socialista, sem se aperceber. E aí Antônio Gramsci diz o seguinte: a revolução não é armada, a revolução ela é cultural. Portanto, nós temos que aparelhar o Estado, aparelhar as universidades, aparelhar as mídias e ali fazer essa transformação do senso comum, mudar o senso comum, implodir
dividir esse pensamento judaico-cristão por dentro, ou seja, por dentro do Estado, por dentro da família, por dentro da religião, arrebentar com as bases para levar, então, essa revolução, mas não uma revolução armada, uma revolução cultural. Isso o professor tem que saber para explicar em sala de aula, porque tudo que eu estou falando aqui está envolvido nos temas da nossa revistinha desse trimestre. O último livro, que também ele é muito importante, e alguns professores ignoram isso, mas o professor ele tem que saber o que é a política. Então, nesse livro, Visões e Ilusões Políticas, o autor vai analisar e explicar cada visão política. E vai tecer uma crítica sobre cada visão, tendo por base a palavra de Deus. Então, este livro aqui, o autor vai explicar, por exemplo, o poder da ideologia. E nós estamos vendo a força da ideologia. A ideologia hoje, nós podemos falar que ela é uma religião. As pessoas são devotas às ideias. Então aqui ele vai explicar o que é essa ideologia como uma religião e como uma idolatria. Ele vai explicar também nesse livro o que é liberalismo. Tem gente que não sabe o que é liberalismo. Não é só o liberalismo teológico. O que é esse liberalismo econômico? O que é isso? Conservadorismo. O que é o conservadorismo? O que se quer conservar? Conservadorismo ele é retrógrado, ele só quer conservar, mas ele não quer avançar. Ele explica nesse livro. Nacionalismo, o que é esse nacionalismo? E aí ele vai tratar dessas questões do nacionalista nazista também, que foi um período também bem tenebroso da história. Mas o que significa esse nacionalismo? O que significa democracia? Esse governo que, segundo algumas definições, emana do povo, mas será que democracia é isso? Ele vai explicar nesse livro. Socialismo, o que é o socialismo? Tem muito cristão que pensa que o evangelho é socialista. O cristianismo, Cristo nunca foi socialista. A ideia socialista pode até ser boa, mas na prática ela não funciona. E ela não funciona porque quem vai colocar o socialismo na prática é o homem caído, o homem pecador. Como é que esse homem vai buscar a igualdade, sendo que a natureza dele é pecaminosa e é voltada para ele mesmo? Então ele vai explicar nesse livro o que significa socialismo. E aí, na última parte, transcendendo as ideologias. E aí ele vai mostrar qual é a função do cristão, como é que o cristão se posiciona e qual é a função do Estado em relação à sociedade. Então, caro professor, espero que essas dicas de leituras ajude vocês aí. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu tenho todas as aulas gravadas da EBD para te ajudar, de alguma forma estão todas lá. O meu canal é Teologia Prática Luiz Arthur. Você entra lá, Teologia Prática Luiz Arthur, você vai achar minhas aulas gravadas lá. Então, caro professor, mãos à obra e que Deus te abençoe nesse trimestre e que nós conseguimos cumprir com a proposta do pastor Douglas Batista, que é preparar a nossa igreja, preparar o nosso povo para enfrentar esse espírito da Babilônia que controla e comanda todos os setores da sociedade. Que Deus abençoe e até o próximo.